Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para me apresentar. Eu sou Andréa Silva, especialista no potencial humano. Mas antes, eu quero te contar um pouquinho sobre o que aconteceu com os meus pais. Quando a minha mãe estava com 52 anos, ela descobriu um câncer de mama. E foi uma situação muito peculiar. Essa foi uma grande questão para mim. Lá dentro, eu sentia que eu faria a diferença se estivesse do lado dela. Mesmo não sendo em período integral, mas quando eu estivesse com ela, estava de verdade, por inteira. E foi isso que eu fiz. Foi essa a decisão que eu tomei. Logo depois, o meu pai, aos 58 anos, descobriu que estava com câncer de próstata. E mais uma vez, eu sentia a necessidade de ampará-los e motivá-los para superar os medos e angústias que esses diagnósticos trazem à tona. Eu lembro que precisei fazer escolhas e foram essas escolhas que me permitiram estar próximas, ser eu de verdade e poder contribuir com eles quando eles precisavam. Eu acredito muito que quando ouvimos o nosso coração, conseguimos discernir, tendo um direcionamento melhor e mais claro. E assim, mais tarde eu descobri, através da constelação, o quanto esse tempo com eles foi importante para a minha trajetória. Eu conto logo mais sobre o papel da constelação na minha vida. Foi muito, muito especial. Mas, graças a Deus, o câncer, tanto da minha mãe quanto do meu pai, eles foram descobertos a tempo. Os tratamentos foram feitos, eles conseguiram seguir em frente. O que foi um exercício de superação e que marcaram muito a questão do quanto os valores e as premissas que temos nos moldam. Eu quero destacar um outro momento, foi quando eu casei. Era um momento mágico para mim, pois, como eu disse, eu sou de família simples e tradicional. Sempre tive limitações e regras que hoje já não vemos mais tão presente e nesse momento de liberdade, posso tantas coisas, eu pensava. Minha mãe teve a síndrome do ninho vazio. Essa síndrome, ela atinge principalmente as mães quando os seus filhos saem de casa. E eu, sendo a filha mais velha, impactou-a diretamente. Durante 2 anos, praticamente todos os dias, nós tínhamos conversas profundas de como nós poderíamos lidar com aquela situação da melhor forma. Eu lembro que eu ia e vinha do trabalho conversando com ela o caminho todo. Além de quase todos os dias, ela me ligar para ver se eu ia jantar em casa com ela ou se eu ia passar lá depois. Essa cobrança não foi muito fácil de se lidar, não. Foi uma fase que pessoalmente foi muito difícil e desafiadora para mim. Eu tive que conciliar a minha nova realidade com a passada. Eu tive que me posicionar, que tomar muitas escolhas. Gostaria muito de estar ao lado e, ao mesmo tempo, queria investir na minha nova fase. Afinal, eu estava recém-casada. E durante 2 anos da minha vida, todos os dias, a minha mãe ligava para mim. Sabe, nessa época, muitas questões vieram à tona. Eu me senti encurralada muitas vezes, não sabia para onde ir. Mas, como eu disse, depois de 2 anos e 27 quilos a menos, a minha mãe conseguiu. Ela conseguiu superar essa situação e perceber que o melhor para a mãe é dar asas ao filho e deixar o filho voar. E não ficar prendendo, encurralando. Afinal, a gente não é feito para ficar sobre uma redoma de vidro. Acredito que vocês devam conhecer
situações parecidas com essa, não é? E não é fácil. Mas tudo isso foi muito revelador para mim. Praticamente todos os dias, a visão de observadora da situação, de não julgar e tentar fazer o melhor por nós, por mim, por ela, para que o nosso relacionamento fosse além de toda aquela situação, não foi fácil. Mas eu pude perceber depois o quanto foi bom ter optado dar o melhor de mim, de poder ajudar e contribuir para que a minha mãe pudesse sair dessa situação ruim e compreender, ver e sentir as coisas por um outro prisma. Isso é muito importante e nessa época valorizou ainda mais toda essa questão de potencial humano, sabe? Ah, mas não para por aí não, você quer saber mais? Depois de casada eu tive 2 gestações, tive 2 meninas lindas. A primeira gestação tive complicações, uma complicação chamada flebite. E na segunda gestação veio uma trombose. Gente, eu tive que me adaptar a isso. E olha que agora eu sendo a mãe e me deparando com as questões as quais eu tinha que escolher e me posicionar de uma forma consciente para melhor de todos, tanto para mim quanto para as minhas filhas. Em ambos os casos foram longos meses, os quais eu tive que ficar de repouso, vendo a vida se desenrolar, as minhas filhas crescendo e eu ali, sem poder fazer muita coisa, pois eu optei por tomar medicamentos leves para que eu pudesse amamentá-las. E eu confesso que nos 2 casos eu fiz a escolha de priorizar a amamentação. Eu acho uma troca incrível e só uma mãe que teve essa oportunidade pode descrever. E além disso, eu não me arrependo de nada, de nenhuma decisão que eu fiz. E eu coloco sempre que o posicionamento, a escolha, ditam o que nós somos. Bem, depois que tudo isso passou, a minha segunda filha apresentou uma questão atípica. Mas essa parte da história eu vou deixar para falar depois, para falar em outro momento, tudo bem? Tudo acontece na nossa vida para nos dar chance de crescermos, de melhorarmos, enquanto pessoa, enquanto ser humano. Desperdiçar essas oportunidades e não aprender faz nós termos novas experiências de âmbitos muito parecidos, até que a gente consiga aprender o que a vida nos mostra. Essas repetições, elas acontecem e eu tenho certeza que vocês já viveram e já se depararam com elas. O que eu quero realçar é que com essa última questão eu tomei uma decisão que mudou a minha vida. Eu decidi me dedicar a conhecer e entender mais sobre nós mesmos, seres humanos, e enriquecer os meus conhecimentos no potencial humano. Nessa questão que eu sempre trouxe viva dentro de mim e que as sincronicidades da vida se apresentaram de uma forma que eu pudesse olhar mais. Foram tantas questões que se deram em minha vida em relação às pessoas e eu senti que a vida me chamou através de sincronicidades para que eu olhasse para minha mãe, para o meu pai, para o meu casamento, para o meu relacionamento com a minha mãe, para a minha filha. E agora eu sentia que eu tinha que fazer algo por mim. Investir em conhecimentos específicos na ordem das pessoas. Foi o que eu sempre quis. Eu acho que estava enraizado lá dentro, mas muitas vezes a gente não tem olhos de ver. Nessa época, eu já tinha lido vários livros e me interessava em aplicar esses conhecimentos no dia a dia.
Uma curiosidade, é que houve até uma vez que eu passei, eu me lembro muito bem, no meu homeopata. Eu adoro homeopatia, eu acho que vocês já perceberam, eu adoro natureza, eu adoro o natural. Vocês vão me ver, pausa, né? Vocês vão me ver muitas vezes nesse cenário, o jardim da minha casa, o meu escritório natural, e eu gosto muito, aqui eu me inspiro. Voltando ao meu homeopata, uma curiosidade. Eu fui a ele e coloquei o que estava acontecendo para ele me medicar. E pasmem, ele me ajudou a montar a minha rotina para que eu pudesse aproveitar melhor o meu dia, sem estressar com as tarefas operacionais. Isso acontece com você? Pois bem, ele me passou remedinhos de homeopatia e eu adequei a minha rotina de acordo com as orientações dele. Foi muito bom. Eu queria crescer, evoluir, eu tinha que fazer isso por mim e pelas pessoas que eu amava, que estavam ao meu redor. Então eu iniciei um treinamento vivencial em constelação sistêmica. Eu fiz por 2 anos essa técnica que eu achei e eu acho brilhante. Desde o primeiro contato que eu tive, eu mergulhei na constelação, atuando em mim e nas questões que iam se apresentando. Eu li quase todos os livros do Bert Hellinger. Ele é o grande pai da constelação. Os seus livros apresentam não somente conteúdos formais, mas também práticas de constelação. E eu devorava cada uma delas com sede tamanha de aprender mais e mais. Para vocês terem uma ideia, eu passei por 4 diferentes profissionais para entender as diversas versões que a constelação se apresenta e suas derivações, porque a forma de atuação de cada profissional é diferente. A expressão de cada um mostra um tom diferente. E assim, eu me formei em constelação sistêmica nos âmbitos familiares e empresarial. Para mim foi ótimo, eu fiquei muito feliz com esse investimento que eu fiz em mim. E logo eu levei esse conhecimento para as empresas que eu trabalhava. E foi muito interessante essa nova vertente aplicada aos sistemas organizacionais. Eu atuava com os sócios, a empresa, os seus departamentos, os colaboradores e os cargos. Tudo é um sistema e esse processo ele é incrível quando você consegue aplicar a dinâmica e gerar a consciência. Eu atuava também com a relação entre clientes, fornecedores. Com isso, até as missões das empresas muitas vezes eram ajustadas. Os seus códigos de éticas mudavam para contemplar uma nova visão do todo. E isso me deu muita felicidade, vivenciar na prática o que eu havia aprendido. Depois de aplicar as técnicas e as experiências vividas com a constelação em clientes, eu entrei para o curso de eubiose. O curso de eubiose, ele estuda a ciência da vida. Significa eu, em latim, bom. Bio quer dizer vida. Iose é um processo. Foi magnífico ter participado durante 1 ano. E em conjunto, eu estudava também física quântica e as leis do universo. Gente, mas como todos nós sofremos, a pandemia da Covid-19, ela impactou muitas vidas. E eu só consegui fazer esse ano de eubiose. Mas eu continuei com os estudos online, com a física quântica e iniciei mais um aprendizado nessa época. Foi os movimentos essenciais. Eu tive muita alegria quando eu fui fazer o curso presencial, sabe? Foi incrível quando eu me juntei às pessoas novamente e eu pude aplicar tudo o que eu havia aprendido antes.
O curso de movimentos essenciais, que é uma evolução dos movimentos sistêmicos, me fez constatar muitas coisas e foi então que, com uma mescla desses anos de estudo e técnicas, eu criei uma forma para identificar, atuar e praticar a cura dos incômodos, que eu chamo de método IAP. A minha euforia foi tamanha e ainda é ao criar esse método e praticá-lo e aplicá-lo, pois nele concentram anos de dedicação, experiências, vivências, um verdadeiro estudo de caso. Após eu reunir frutos desses resultados, eu condensei nesse método, que é incrível. E eu gosto muito, muito mesmo, de ressaltar que eu me inspirei em grandes nomes da história. Esses nomes foram base para os meus estudos. Eu me inspirei em Sócrates, em Albert Einstein, em Nikola Tesla, em Isaac Newton, em Hermes Trismegisto, e o saudoso Bert Hellinger e a sua esposa, a qual eu tive o prazer de ver pessoalmente, Sophie. Foi através do Bert que a minha vida começou a se transformar, quando eu, de fato, entrei e encontrei as origens das minhas questões que tanto me incomodavam. E eu pude, através da constelação sistêmica, dirimir o que estava fora do lugar, fora de ordem e organizar de forma autêntica o meu sistema. Gente, isso é muito bom, é muito gostoso e eu entro em euforia ao colocar isso para vocês. Mas todas estas pessoas que eu citei agora, magníficas pessoas, elas são grandes personalidades e sábios. E com eles, através de tudo que eles estudaram, eu pude entender diversos aspectos da vida, além da origem, de ordens e de fundamentos que move tudo e todos. Como se dão os relacionamentos, os porquês de muitas questões. Não é essa a grande questão? Muitas vezes nos deparamos e nos perguntamos por quê? Por que disso? Por que daquilo? São tantos e tantos questionamentos e, através das ordens do amor de Bert Hellinger, da ação e da reação de Isaac Newton, da filosofia de Sócrates, só sei que nada sei, os experimentos de Einstein e as leis herméticas de Trismegisto estão todas relacionadas. E Nikola Tesla nos mostra muito essa conexão, mas entender, compreender tudo isso e fazer essa conexão não é nada fácil, gente. Eu precisei de anos e uma vontade imensa, uma sede de conhecimento para saber interpretar e absorver esses conhecimentos. Mas a grande questão é que eu consegui transformar tudo isso em um método simples que traz resultados incríveis quando eles são aplicados com dedicação e regularidade. E baseado em mais de 10 anos de dedicação, hoje eu posso te assegurar e te apresentar um caminho sólido para você que procura ser a sua melhor versão. O que eu mais quero é compartilhar esses conhecimentos para que seus medos e receios possam ser harmonizados. Sinta a força do seu interior, empenhe-se a melhorar ainda mais. Torne-se a sua melhor versão agora. Deixe ir aquele instinto de sobrevivência que a gente sempre carrega. Aquele, sabe, que nos consome. Ele faz a gente ficar girando em poucas oportunidades.
A grande questão é que você se abra para o novo. Pois quando você se abre, você consegue receber tudo o que está disponível de bom e de melhor para você. Venha aprender como fazer isso e aplicar no seu dia a dia essa nova forma de fazer. Se permita, depende só de você. Eu te espero em outros diversos vídeos. Eu tenho mais para falar sobre mim e mais para contribuir com você. Espero muito que vocês tenham conseguido absorver a minha mensagem. Essa é a minha trajetória de forma bem pessoal. Coloquei isso para vocês e gostaria de fato que contribuíssem com a sua vida. Mas eu deixo o recado aqui e agora. Depende só de você. Investir em você, aplicar em você agora. Um grande beijo.